Você comentou o segredo do Milei, por exemplo. Eu queria entrar um pouquinho nessa pauta. Você esteve com a gente aqui numa live, né, da parte... Sim. No processo lá, né, das eleições argentinas e tal, né? E eu lembro de você comentar, né, que você tinha uma certa resistência ali ao Milei na época, né? Eu queria saber como é que você enxerga isso hoje, depois do início do governo dele, né? Porque você apostava mais na Buric, né? Na Buric, sim. E eu queria entender, porque assim, foi um fenômeno, claro, o Milei, o que está acontecendo lá, a gente percebe a taxa de inflação baixando, ele teve um discurso lá no Fórum Econômico Mundial também, que foi muito viral, né? Eu queria te perguntar se às vezes, né, igual que você estava comentando do Trump, era a melhor opção naquele momento. Se às vezes a gente não precisa de uns caras meio malucos assim, entendeu? Para dar uma chacoalhada. Porque, cara, você tava com a Argentina no buraco, né? A gente tem um documentário, inclusive pro pessoal de casa que ainda não assistiu, A Queda Argentina. É uma trilogia que fala... São 3 episódios que conta essa história toda da queda, de fato, dos nossos irmãos aqui do lado. Tá disponível no nosso streaming, então o QR Code tá na tela aí, o link tá na descrição pra você poder assistir. E a gente também tem o doc do Milei, né? A gente importou o doc do Milei e que também está no nosso streaming. Então, fazer a sua dobradinha pra você poder assistir aí, já faço o merchan aqui logo. Maravilhoso. E aí eu queria te perguntar... Depois ver os comentários do Segre. Com certeza. Pra entender a atualidade. E aí eu queria te perguntar, então, justamente isso. O que você tá enxergando desse fenômeno Milei? Se você mudou aí a tua opinião diante do cenário daquela live que você fez com a gente. Sim. Economicamente, o Milei está fazendo tudo certo, na minha opinião. Na parte política, não me parece. O exemplo é simples. Desde o dia 10 de dezembro que ele assumiu, não aprovou uma única lei. Nenhuma. Não tem na história argentina, desde o regresso da democracia em 83, um governo que não conseguisse aprovar uma única lei. Não porque ele não tenha tentado, ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Precisamente por essa questão disruptiva da política. Ele não tem nenhum governador do partido dele, não tem um único prefeito do partido dele, nenhum. Ele tem 38 deputados sobre 257, tem 7 senadores sobre 81. 72, desculpa, 81 é aqui, 72. Então não tem força nenhuma. Ele conseguiu agora, virando um pouco para o pragmatismo político, a aprovação de 2 leis importantes nos deputados. Está sendo discutida em Senado, mas ainda não foi aprovada nas 2 câmaras. Isso por quê? Porque para o Milei, a casta política era toda ruim. Mas quem vota as leis no Congresso? Essa casta política. Então, ou ele tinha que assumir que ele ia ser o presidente da casta política, ou ele ia ir contra a casta política, sendo que ele precisa dessa casta política para aprovar as leis. Tem que ter jogo de cintura ali, né? E ele não tinha. Eu conheci o Milei pessoalmente, a gente compartilhava alguns grupos economistas liberais, mas quando eu fui convidado por um canal de televisão para debater com ele 2 questões. A primeira era... Segundo o Milei, todos aqueles que estudaram na universidade pública eram canhoteiros. Eu falei, eu estudei na universidade pública, na Universidade de Buenos Aires, e eu não sou. Essa era a primeira. E a outra era, tem que fechar o Banco Central, coisa que eu não acho necessária. E justifiquei dizendo, você é de qual time? Arthur, qual é o Sou botafoguense, mas não quero falar sobre isso. Tá bom, melhor não falei. Mas imaginemos que o time começa, cai... Fluminense, caiu na 2ª divisão, caiu na 3ª divisão. Todo mundo fala, não, tem que fechar o clube. Sim. Aí, de repente, contrata uma diretoria eleita, contrata um técnico bom, que traz jogadores bons, passa para a 2ª, sobe para a 1ª e sai campeão. Então, não era a instituição o problema, era quem conduzia a instituição. Essa é a minha defesa. O Banco Central da Argentina foi criado em 1935. O prazo do presidente eram 6 anos. Somente o primeiro conseguiu 6 anos. Depois daí, até agora, ninguém. Então, basta que tenha uma lei que dê autonomia para o Banco Central, permita que ele coordene a política monetária, resolveu a questão. Desculpa a ignorância. O que acontece nesses 6 anos que o pessoal não consegue cumprir? Não chega, o presidente sai antes. O presidente do Banco Central, que tem um mandato de 6 anos, só o primeiro, de 1935, cumpriu. Daí para hoje, ninguém conseguiu cumprir 6 anos. Mas porque ele renuncia? Sai ou é tirado? demitido pelo presidente porque é um apêndice do Poder Executivo. Não tem autonomia. Ele é muito politizado. O governo Macri caiu no dia 28 de dezembro, não lembro já nenhum ano, acho que era 2018, em que
o chefe da Casa Civil, Marcos Peña, determinou a taxa de juros. Acabou. Pronto. Porque o Poder Executivo se enfiou no Banco Central, numa autonomia que deveria ter o Banco Central, de definir a taxa de juros. Acabou. Aí foi o começo do declínio do presidente Macri, do governo do presidente Macri. Então, essa questão do Milei, que ele tem umas características, a partir dessa fala, eu fui caracterizado por ele, que eu sou um liberal de esquerda. Caramba. Mas por quê? Porque ele não ele é um aceita cap, quem né? pensa diferente. Ele é um cara que é anarcocapitalista, ele vai... Eu imagino que ele não vai querer toda essa autonomia ali do Banco Central, essa coisa toda. Para ele vai melhor lutar contra fechar. isso um pouco. Para ele é melhor fechar. Mas eu tenho certeza, se você coloca um bom presidente do Banco Central, não precisa fechar. Não precisa fechar. Até porque não existe nenhum histórico no mundo de um país que não tenha Banco Central que tenha se dado bem.